Hoje a gente vai resolver uma questão que foi passada de aula, a questão 5, né? Foram passadas 6 questões, mas a gente vai resolver a questão 5. E a questão 5 tem o enunciado que diz assim: determine os valores de x e y na figura a seguir. A gente tem um triângulo retângulo na figura abaixo, né? Que é essa figura aqui. E que a gente tem o quê? A gente tem um ângulo e a gente tem os lados dele. Então, a gente vai trabalhar a trigonometria aí, tá? Trigonometria dentro do retângulo. A gente vai trabalhar o quê, então? Os ângulos notáveis, tá? Nessa parte aqui, a gente vai trabalhar o ângulo notável, tá bom? Que é o seno tangente, o seno, cosseno, tangente. E esse ângulo ele é notável, porque ele é o de 30 graus. 30 graus é um dos nossos ângulos notáveis que a gente tem, tá? Essas são uma das relações que a gente sabe, né? E essa daqui é uma outra relação que a gente também tem que ter ciência do que a gente vai fazer, tá bom? E aqui o que ele diz? Ele dá um seno de alfa, né? Esse alfa vai ser representado pelo ângulo que está aqui. Então, o alfa será o ângulo que está dentro do triângulo, que nesse caso será 30. Aí tu fala assim, mas o que é cateto oposto, o que é hipotenusa, o que é adjacente, tá? Vou explicar em rápidas palavras o que é, tá bom? A hipotenusa é o lado maior do triângulo, então vai ser esse lado maior aqui, tá bom? E o cateto adjacente é aquele que está próximo do ângulo, então vai ser esse lado aqui, ó, que está próximo do ângulo. E o cateto oposto é o que está oposto ao ângulo, é aquele que está oposto a ele, que será o número 12, tá bom? Sabendo disso, agora a gente vai partir para a questão. Sabendo dessas relações aqui, a gente vai trabalhar, tá bom? A gente tem que achar o nosso x e o nosso y, então a gente tem que achar a hipotenusa e o cateto adjacente, tá bom? Então, para a gente achar achar primeiro o cateto adjacente, que é o nosso y aqui, tá bom? Nosso cateto adjacente. E uma das formas para a gente achar o cateto adjacente é olhando para a nossa figura e saber qual é a relação que a gente tem, quais os valores que a gente tem para a gente trabalhar. A gente tem um cateto oposto e tem um ângulo. A hipotenusa a gente não tem. Então, a gente não vai calcular pelo seno e nem o cosseno, porque precisa da hipotenusa. Então, a única forma que a gente tem de calcular, não a única, mas para calcular esse cateto adjacente, nesse primeiro caso, é pela tangente, tá bom? Então, logo sabendo disso, da nossa tangente, aqui, ó, a nossa tangente aqui, a nossa tangente de alfa, ela é dada por cateto oposto e cateto adjacente, cateto oposto e cateto adjacente, tá bom? Sabendo disso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar... Quem é o ângulo que está lá? O ângulo é o de 30 graus. Então, o ângulo de 30 graus será a tangente de 30 graus e o 12 é o nosso cateto oposto, né? Olha, nosso cateto oposto aqui, a gente vai colocar o valor do cateto oposto e o cateto adjacente. A gente não sabe, então a gente vai colocar a variável que está lá. Sabendo disso, vou mostrar um ângulo que a gente tem, um círculo trigonométrico, rapidinho para vocês, tá bom? Nesse nosso círculo trigonométrico aqui, a gente vai achar o valor exato o valor aproximado do ângulo de 30 graus da tangente. O ângulo de 30 graus da tangente, é essa reta aqui, tá bom, gente? Então, a tangente de 30 será a raiz de 3 sobre 3, porque é o valor que está cortando aqui na nossa reta, tá bom? Ok? Sabendo que nosso valor é raiz de 3 sobre 3, né? Aqui, a gente só vai substituir o valor. Raiz de 3 sobre 3, mantém aqui. A gente faz uma pequena regra de 3, né? Multiplica cruzado, como alguns chamam, nossa regrinha de 3. Fazendo a nossa regrinha de 3, a gente vai chegar aqui, né? Porque a gente sabe que 3 vezes 12 é igual a 36. E a multiplica raiz de 3 vezes y. A gente... Para isolarmos o nosso y aqui, tá bom?
a gente precisa passar quem está multiplicando dividindo, que é a nossa raiz de 3. Só que a gente sabe que a gente pode fazer uma racionalização aqui, nesse denominador, para não deixar esse denominador aí, tá bom? Para não dar um número muito grande e não dar um número irracional. Sabendo disso, a gente vai multiplicar a raiz de 3 embaixo, a raiz de 3 em cima, tá? A gente aprendeu lá no fundamental, a gente multiplicando raiz. Nisso, aqui a gente tem uma propriedade de potência, né? Conserva a base, somos expoentes, coloca na mesma raiz. Então, a gente vai chegar nesse resultado aqui. Sabendo disso, a gente vai fazer essa operação aqui, né? A gente sabe que tem um 2 aqui, então a gente pode simplificar, que ficará só 3. E aqui a gente pode simplificar também. A gente pode dividir o 36 por 3, que dará igual a 12 raiz de 3. Raiz de 3 mantém, tá bom? Logo, a gente achou o nosso y, tá bom? A gente achou um dos resultados, que é y, que vai ser 12 raiz de 3. Sabendo disso, meus queridos, agora a gente vai calcular o nosso x. O nosso x é um pouquinho mais fácil de ser calculado. O nosso x, como a gente vai calcular? O x é a hipotenusa, tá bom? Se o x é a hipotenusa, aí a gente já tem o cateto oposto, o cateto adjacente e o cateto oposto. Então, para a gente achar a nossa hipotenusa, a gente podia calcular tanto pelo seno como cosseno. Mas a gente vai calcular pelo seno, tá bom? Ok? Calcular pelo seno, deixa eu só tirar esses valores daqui, para simplificar um pouquinho mais. Voltamos. Então, aqui a gente vai calcular o nosso seno de 30, né? Porque mantém o mesmo grau aqui. Sabendo disso, então a gente vai calcular o seno de esse resultado para a gente achar a nossa hipotenusa, que é o nosso x. Sabendo disso, a gente vai olhar de novo para aquele nosso círculo trigonométrico para a gente achar qual é o valor de seno de x. O seno é essa reta aqui, tá bom? Então, nosso seno de 30, ele é meio, tá bom? Ele é meio, ó, tá bom? Sabendo disso, a gente só vai substituir o valor aqui, né, meio igual a 12 sobre x. Sabendo disso, a gente vai fazer uma regra de 3 aí, ele passa aqui, né, o x, então vai ficar x, aí multiplica o 12, o 2, vai ficar igual a 24. Então, o nosso valor de x é igual a 24. E o nosso valor de y, como a gente viu, é 12 raiz de 3. Sabendo disso, queria mostrar rapidinho para vocês que o nosso triângulo ele pode ser representado aqui também, tá bom? Só para mostrar para vocês de uma forma mais geométrica.